Então, colega, o edital 2024 para a prova de título de nutrologia está no ar. A gente já sabe as datas, a gente já sabe as regras, o pré-requisito e algumas coisas mudaram. Não muito, mas algumas coisas mudaram. E nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre esse edital e como é que você pode se preparar para essa prova de título e conquistar aquele famoso RQE que você tanto deseja. Meu nome é José Henrique, eu sou médico nutrólogo, eu sou fundador da NutroSchool, uma escola para médicos que desejam ser médicos nutrólogos credenciados. Um programa que, dentro da NutroSchool, temos um programa de treinamento focado para médico conquistar seu RQE. Nesse vídeo de hoje, a gente vai falar sobre esse edital 2024, o edital da prova de título de nutrologia de 2024. Primeiro vamos falar sobre as inscrições, dos pré-requisitos, pontuação do currículo, provas, dos critérios de aprovação, cronograma geral e o material, de onde que você vai estudar, E antes de começar, eu quero deixar uma coisa muito clara na sua cabeça, colega. Hoje é o momento perfeito para você ser médico nutrólogo. Isso porque o edital mudou, mas não mudou tanto, principalmente nos pré-requisitos. A gente vê a tendência de que é muito provável que o edital fique cada vez um pouco mais difícil para você conseguir conquistar o pré-requisito para fazer a prova de título de nutrologia. Hoje, a Abraham, ela não solicita que o médico que vai credenciar que você trabalhou na área de nutrologia por 4 anos não seja médico nutrólogo. Então isso é importante porque hoje qualquer colega pode assinar e eu vou te explicar um pouco mais para frente como funciona desses pré-requisitos. Mas o momento de fazer a prova de título é em 2024. É uma prova que vai ser presencial, não vai ser online, porque prova online é um pouco mais difícil. Imagina você estar em uma prova online que se você faz isso aqui assim, você vai ser desqualificado. Então é importante, a gente aproveitar essa oportunidade em 2024. Uma das coisas que mudaram, foi o preço, da inscrição. A gente viu que antigamente era 1.600, hoje foi para 2.600. As inscrições vão acontecer no dia 1º de setembro até o dia 30 de setembro de 2024. Então você tem um mês só para se inscrever. E antigamente você mandava a sua documentação pelo correio, agora não mais. Agora o Abraham vai disponibilizar no site dela um lugar onde você vai mandar toda a sua documentação. Já vou te explicar quais são esse documento que você precisa. Depois ela vai publicar, um listado dos médicos que conseguiram ser aprovados na inscrição, Porque tem médicos que não vão conseguir se inscrever porque não tem todos os pré-requisitos. Então eles vão analisar seu currículo, eles vão analisar seu perfil e ver se você realmente tem os pré-requisitos ou não. Então é simples, 2.400 enviar a documentação, o problema está aqui, nos pré-requisitos, tá? Praticamente não mudou nada, graças a Deus. Hoje, para você conseguir fazer a prova de título de nutrologia, você tem que ter ou residência em nutrologia, tá? Ou um treinamento específico reconhecido pela Abraham na área de nutrologia, ou você tem uma opção que é a maioria dos colegas, tá? Você tem que ter no mínimo 4 anos de treinamento na área de nutrologia e um colega tem que assinar por você dizendo que você realmente tem esses 4 anos de treinamento. No edital tem a carta, o modelo da carta, como tem que ser feita, tá? E aonde que o colega tem que assinar e como é que tem que se estruturar essa carta. Mas para você conseguir fazer a prova de título, além de comprovar os 4 anos de treinamento na área de nutrologia, você tem que ser um médico especialista em clínica médica ou cirurgia ou ter 4 anos trabalhando também na área da clínica médica. Porque a nutrologia ela é uma subespecialidade de clínica médica ou cirurgia. Então eles pedem que como pré-requisito você seja o especialista em clínica médica ou 4 anos de treinamento, primeiro em clínica médica e depois mais 4 anos na área da nutrologia. Tem que ser nessa sequência. Primeiro clínica médica e depois nutrologia. Se você primeiro faz na sua comprovação, na sua carta, você primeiro coloca a clínica médica, nutrologia, eles não vão aceitar, tá? Então, esse pré-requisito está tranquilo, porque apesar de que é difícil, você tem que ter 8 anos de formado, em outras especialidades, a gente vê que pedem que a carta seja assinada por um especialista da área. Hoje, a Abraham não está pedindo isso, então é muito tranquilo você conseguir isso se você tem os pré-requisitos, que são mínimo 8 anos de formado.
Quando a gente vê a prova, vai ser a mesma coisa, uma prova oral e uma prova escrita. Na prova escrita, você vai ter uma prova objetiva e uma prova dissertativa. Na prova objetiva, vão ser 100 questões, né? E na prova teórica escrita dissertativa, vai ser 5 questões, né? A prova objetiva, ela vai valer 50 pontos, tá? E a dissertativa vai valer 10 pontos, totalizando 60 pontos, né? Além disso, você tem a prova oral, que vale 30 pontos, vai ser 3 casos clínicos, isso vai dar 90 pontos. Os 10 pontos faltantes vão ser do currículo. O currículo hoje vale 10 pontos. Se você tem alguma dúvida de como você tem que montar seu currículo, você pode entrar em contato com a NutroSchool, que nós vamos te orientar como é que você tem que montar seu currículo, tá? Então, é isso aqui, tá? Você consegue ser aprovado com 65 pontos. Você precisa ter 65 pontos entre a prova oral, prova escrita e currículo, tá? É bem tranquilo. E como é que você faz a inscrição? Você vai preparar seu currículo de acordo com o modelo que está lá no edital. Além do currículo, você vai anexar, né, um requerimento específico de inscrição, onde você declara e concorda com todas as normativas do edital. Além disso, você tem que anexar um documento comprovando sua experiência na área da nutrologia, um documento comprovando sua experiência de trabalho em clínica médica, como eu falei, 4 anos de cada um, né? Certidão ético-profissional, isso demora uns 5 dias para o CREMER emitir, então você tem que já ir preparando o seu currículo, deixar tudo pronto, porque também precisa uma certidão de inscrição regular emitida pelo CREMER, precisa autenticar seu diploma, um CRM autenticado e cópia do CPF autenticado. Então isso vai levar um pouquinho de tempo, não é nada demais, não é muito difícil, mas você não pode deixar para a última hora, tem que começar a fazer agora, tá? Lá no edital, você vai conseguir ver o cronograma de como vai acontecer, aonde vai acontecer a prova, a data das inscrições. O mais importante aqui, gente, são 2 coisas. Primeiro, a data da inscrição, que vai ser do dia 1º ao dia 30 de setembro. Além disso, a gente tem também que no dia 7, né, de outubro, eles vão publicar a lista da distribuição da prova oral, porque a prova escrita vai acontecer no dia 14 e a prova oral vai acontecer no dia 15. Só que a prova oral vai ser dividida em 2 grupos, um grupo de manhã e um grupo de noite. Então você tem que ver qual que é seu grupo, se vai ser o grupo de manhã ou o grupo de noite, e isso você vai ver no dia 7, né? O dia 14 vai ser a prova, né? E quase que no dia 3 de dezembro você vai ver que você passou e você conquistou seu RQE, eles vão notificar você pelo e-mail, tá? Então, quando a gente vê o edital e vê todo esse monte de assunto, e aqui eu quero te dar uma dica, né, de como é que você vai estudar para essa prova de título de nutrologia, tá? Quando você vê esse monte de assunto, você fica meio perdido. Poxa, porque aqui tem 39, né, temas que você precisa estudar, mas é muito mais. Porque um teminha desse aqui tem 5 ou 7 capítulos. Então é muita coisa para você estudar em 3 meses. Então você tem que dar um estudo focado, né? E lá no programa NutroTeam, que é um programa de treinamento para médicos que desejam conquistar seu RQE, a gente fez nossas aulas, que são mais de 50 videoaulas, focadas para prova de título de nutrologia. A gente viu quais são os temas que mais caem em prova. Olha esse exemplo aqui. Você vê erros inatos do metabolismo. E você pensa, poxa, eu não sei nada sobre isso aqui, então eu vou focar nisso aqui. Aí quando você vê o edital, né, cobra erros inatos do metabolismo, mas cai só uma questão na prova. Quando você podia ter focado em obesidade, desnutrição, nutrição parenteral e enteral, que cai muito. Então a gente fez um levantamento de toda a prova para saber quais são os temas que mais caem em prova de título. E, ok, obesidade. Mas obesidade, cai o que de obesidade? A gente fez esse levantamento por tema, né? Por exemplo, especificamente em obesidade, a gente vê que eles cobram um pouco sobre microbiota intestinal, mecanismo fisiológico da saciedade, uma coisa que poucas pessoas estudam, né? A regulação da homeostase energética é uma coisa que cai muito. Deficiências nutricionais na obesidade, principalmente na cirurgia bariátrica, complicações da cirurgia bariátrica e, claro que, farmacologia da obesidade. Então, todos nossos módulos eles foram construídos de acordo com os temas que mais caem na prova de título. E, além de você conhecer quais são os temas que mais caem em prova, você precisa de um método que contribua ou que facilite a sua preparação.
Porque são tantos assuntos e você tem tão pouco tempo que você precisa ter alguma metodologia, né? Para você conseguir fixar o mais importante antes de ir para a prova de título da Abram. Primeiro, você vai assistir a aula. Você tem que assistir a aula. Se você faz parte do nosso programa, você vai ter lá mais de 55 videoaulas, né? Depois você vai ter a leitura dessa apostila. E eu vou te mostrar como são nossas apostilas. Depois que você assistiu a aula, 2 dias depois ou 3 dias depois, você deu uma leitura na apostila, você conseguiu fixar muito mais o que você estudou, tá? Imagina que você assistiu um filme, seria Titanic, né? E você precisa fazer um resumo de 5 páginas 2 ou 3 anos depois. Você não vai conseguir. É a mesma coisa você estudar obesidade uma vez na sua vida e nunca mais estudar obesidade e falar que você é especialista em emagrecimento ou tratando obesidade e você só estudou obesidade uma vez na sua vida. Mas você precisa estudar essa segunda vez de uma maneira mais focada, mais resumida. E é isso que a apostila tem. A apostila, elas são focadas para a prova de título para você fixar o mais importante. O flashcard, porque ele também permite essa prática passada, né? No primeiro dia você foi lá, estudou a aula, depois a apostila, 8 dias depois ou 4 dias depois você faz o flashcard. A gente tem um grupo de mapas mentais que vai permitir você estudar todos os assuntos que você tem que estudar para a prova de título, né? E por último, um banco de questões. Você precisa fazer questões, porque a prova é muito extensa. São 5 horas de prova escrita e você precisa ter um treinamento para aguentar 5 horas de prova. Senão você cansa e se você estava indo bem, de repente você desiste e começa a errar nas questões só porque você está cansado. Então você precisa de resistência, precisa de treinamento. A gente tem um banco de questões com mais de 60 questões para você testar o conhecimento que você tem, conseguir treinar e chegar treinado para essa prova de título. E a prática passada funciona muito bem porque a gente vê que quando você assiste a aula, vamos supor que você assiste a aula hoje, tá? 7 dias depois, esse conhecimento está quase que se perdendo. Aí quando você recupera esse conhecimento, você consegue fixar esse conteúdo que você precisa para a prova de título. E a gente utiliza várias metodologias, como mapa mental, flashcard. O flashcard você está vendo aqui, né? Nossos flashcards são feitos para você fazer um estudo focado e rápido entre um paciente e outro. Você está atendendo 10 minutos de flashcard vai permitir que você recupere parte da informação que você estudou lá na aula. Por isso que esse aplicativo de flashcard é muito interessante para você conseguir fixar a máxima quantidade de conteúdo específico, porque a prova de título não é que seja difícil, mas ela cobra detalhes. E tem alguns detalhes que você precisa saber, por exemplo, quantidade de proteína para um paciente com insuficiência renal estágio 3 ou 4, ou qual que é a dose de glutamina em um paciente que está em terapia intensiva recebendo nutrição parenteral. Então tem várias coisas que você precisa saber assim de cor, porque isso pode cair em prova e é isso que o flashcard vai trazer para você, né? Os mapas mentais, porque eles são assim, eles permitem, né, que você consiga estudar de uma maneira visual o conteúdo que você estuda aqui na apostila, né? Eu vou te mostrar a apostila, mas vamos supor que isso aqui seja a apostila, né? Você deu uma leitura ali na apostila, nessa apostila você deu uma leitura, né? E você pode que não entenda ou você esqueça de uma maneira muito mais rápida o que você estudou. Então, quando você vem no mapa mental, você consegue visualizar isso que você estudou na apostila. Isso facilita demais o aprendizado. Esse mapa mental aqui é da homeostase energética, né? Regulação do apetite, da fome, da saciedade. Então, esse mapa mental aqui, ele tem esse mecanismo central e esse mecanismo periférico da regulação da fome e da saciedade. Quando você visualiza todo esse mapa mental, quanto tempo você pode demorar em recuperar toda essa informação? Porque se você vai lá na apostila, você vai precisar de 2 horas para conseguir ver tudo isso aqui. Mas no mapa mental, você consegue ver isso aqui em 5 minutinhos. Só que para um mapa mental fazer sentido, você tem que ter lido a apostila primeiro, né? E conhecer a prova é essencial, gente. Você tem que conhecer a prova porque ela repete o padrão, sabe? Tem por exemplo, essa questão aqui foi em 2022, essa questão aqui foi em 2023, sobre microbiota intestinal. Então, lá no nosso curso, a gente mostra como é que você faz o raciocínio desse tipo de questões, tá? E quando você vê quais são os livros que você precisa para estudar para a prova de título, então, é simples, tá?
você precisa do Tratado da Obesidade, que é essencial, né, para você estudar a obesidade. Ele tem 920 páginas. Você precisa a Nutrição Moderna de Schill, que ele tem 1.620 páginas. Também você pode estudar com esse livro aqui, Nutrição Enteral e Parenteral, que é muito bom. Ele tem 3.200 páginas. Nutrologia Esportiva, com esse livro de Tratado de Nutrição Esportiva, e Nutrologia Pediátrica. Esses aqui são alguns dos livros, mas esses aqui são os livros mais importantes para você estudar para a prova de título. Isso dá mais ou menos, comprando esses livros, R$ 2.440. Só que quando você faz a conta, para você conseguir ler 7.000 páginas, você vai precisar de 120 horas de leitura. Quando a gente fala de estudo, né? Estudo muito mais. Você precisa quase que o dobro, mais ou menos 358 horas para estudar. Se você ainda está no plantão, né, e você ganha em torno de 100 a 120 reais a hora, isso dá mais ou menos 42 mil reais que você tem que investir para essa preparação da prova de título. Mas será que tem alguma metodologia para você poupar tempo e dinheiro? Porque olha só, é muito provável que você compre esses livros e você vai aprender muito, tá certo? Só que uma coisa é que você tenha conhecimento e outra coisa é que você consiga passar na prova de título de nutrologia. Você precisa saber quais são os temas que mais caem em prova, porque se você não tem o RQE, não vale de nada seu conhecimento, sabe? Você pode ser um médico muito bom, eu tenho certeza que você é um médico muito bom, mas quando você tem o RQE, você passa a credibilidade para os colegas, para os pacientes. E para você passar no RQE, não precisa só de conhecimento, precisa de saber responder a questões que estão na prova. Então pode que você estude no sozinho, você estuda tudo isso aqui e não consiga responder a questões que estão na prova, né? A gente tem apostila sobre tudo isso que está ali, todos os livros, né? A gente fez resumo de todos os livros e a gente tem as apostilas que elas são apostilas inteligentes, né? São apostilas inteligentes porque elas são online, né? Você vai assistir elas, são digitais, né? Mas a gente consegue atualizar essa apostila quando uma atualização cai, né? Além disso, por exemplo, saiu uma atualização agora sobre o diagnóstico de diabetes. A gente já atualizou lá na apostila, tá? Sabe? E além disso, são apostilas que elas têm vídeo, né? Não todas, mas algumas têm vídeo que vão permitir acompanhar o raciocínio da leitura que você teve, né? Você estudou 2 ou 3 páginas e você vai ter um vídeo explicando isso que você estudou, né? De acordo com como eles cobram isso na prova de título. Esses vídeos estão presentes em várias apostilas, mas não estão em todas as apostilas, mas a gente está trabalhando de maneira ativa nessas apostilas. Então, gente, é isso, tá? Eu desejo que você tenha uma boa prova de título, eu desejo que você consiga seu RQE. O momento é agora, tá? Não deixa para depois, porque na medida que passa o tempo, vai ficando mais difícil para você conseguir passar na prova de título. Primeiro porque os pré-requisitos podem que fiquem pior, podem que fiquem mais complicados. Segundo, porque quanto mais tempo passa, mais responsabilidade você vai ter 2 filhos, 3 filhos, vai ter o consultório crescendo. E quando você vê, trabalhou a vida toda na área da nutrologia e nunca conquistou seu RQE. Isso não pode ser aceitável, né, para você mesmo. Você tem que se desafiar e tem que começar essa preparação para conquistar seu RQE. Um RQE que hoje é essencial em um mercado que vem crescendo muito, um mercado com muitos médicos se formando e quando você tem esse RQE, o paciente confia muito mais em você e também seu colega vai te respeitar muito mais. Qualquer dúvida, eu vou deixar o contato aqui da NutroSchool, é só entrar em contato conosco que vamos te ajudar a você conquistar seu RQE.